Desejo a você que nos ouve e vê um bom, enriquecedor momento durante o nosso Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, que faz a gestão da RUC FM 100.1 e da TV Unicesumar, canal 28.1. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável por pautar e apresentar esta edição, que tem como tema fotografia, um agente que conta e preserva histórias. Por meio da fotografia é possível desenvolver uma linguagem visual que amplie o poder de observação através do desenvolvimento do olhar e resgate da sensibilidade para perceber o mundo em que se vive. A fotografia evoluiu significativamente ao longo dos anos, passando de uma técnica complexa e cara para uma forma de arte acessível e amplamente utilizada em nosso dia a dia. Sua evolução foi marcada por várias descobertas e inovações ao longo da história e câmera obscura, precursora das câmeras fotográficas, foi criada na Grécia Antiga por Aristóteles. Ela projetava imagens invertidas e foi aprimorada ao longo dos séculos. Cientistas como Johann e Thomas fizeram experimentos com substâncias sensíveis à luz, mas não conseguiram criar imagens permanentes. Já o francês Joseph Niepce criou em 1826 a primeira fotografia permanente, que levou cerca de 8 horas para ser capturada. A Kodak lançou em 1901 uma câmera portátil e acessível, que popularizou a fotografia, e a primeira câmera digital foi criada em 1975, mas foi somente na década de 1990 que as câmeras digitais se tornaram populares. Para um bate-papo, eu tenho como convidado hoje o renomado fotógrafo, particular amigo, Jackson Ionegura, com experiências no Brasil e exterior. O Comunidade do Conhecimento está no ar pela rádio e TV Unicesumar. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável por pautar e apresentar esta edição, que tem como tema fotografia, um agente que conta e preserva histórias. A fotografia sempre foi uma poderosa ferramenta de expressão, documentação e comunicação. E desde a invenção da câmera, o mundo testemunhou uma evolução constante nessa arte. Nos dias atuais, a fotografia está muito mais presente. A era digital revolucionou a maneira como capturamos, compartilhamos e interagimos com imagens, tornando a fotografia uma parte integral das nossas vidas. Para falar de algumas de suas experiências, tenho como convidado o fotógrafo Jackson Ionegura. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Val, pela oportunidade aqui, nossa amizade já de tantos anos, né? De muitos anos. E falando de muitos anos assim, lógico, eu sei um pouquinho da história da sua família enquanto comunidade nipônica, né? E aqui em Maringá, e em outros lugares, mas você não estudou de forma
primeira, assim, né, para ser um fotógrafo, né? Você tem um outro caminho profissional antes de ser fotógrafo. Na verdade, assim, Val, a fotografia sempre me acompanhou, porque meu avô já era fotógrafo, né? Então, eu já tive essa experiência, assim, de crescer sabendo que ele já tinha sido fotógrafo. E na adolescência eu resolvi ir para o Japão, daí lá tive muito contato com câmeras fotográficas, que é o país da fotografia. Então a gente teve muito contato com isso e era uma paixão já desde de criança mesmo, né? Minha mãe também fotografava todos nós, assim. Então todos os filhos têm um álbum já certinho da infância. Mas a sua formação, você foi até antigamente se falava até o colegial e já foi para o Japão? Ou teve alguma situação que você pensou, não, acho que eu vou ser engenheiro, acho que eu vou ser técnico de alguma coisa, e de repente você foi tentar, como tantos outros, né? Meu irmão está lá há 30 anos no Japão, já é japonês, né? Mas você foi tentar conhecer tecnologia e conhecer o país dos seus avós, né, que tanta saudade tinham e tanto fizeram, né, não só para o Brasil, como para vários países do mundo. Na verdade, assim, quando adolescente eu tinha uma propensão ali, né, de ser veterinário. Gostaria de ser, talvez, assim, porque a gente foi criado na fazenda do meu avô. Então, assim, a gente tinha essa ideia de criança, mas daí, ao longo com o passar do tempo, assim, eu percebi que realmente o estudo para mim não era uma opção, uma boa opção, né? Que você tinha que ter alguma... reprovando ali, fazendo 2 anos a cada série ali. Gente, acho que é melhor eu ver um caminho para o Japão, que talvez fosse mais financeiramente já mais proveitoso. Eu tinha 18 anos, eu falei assim, bom, talvez com essa idade, se eu já começar a juntar o dinheiro, fosse mais legal passar por uma faculdade. E eu realmente estava bem perdido, um adolescente bem da bagunça. Querendo as experiências, né, que o próprio Japão, ou outro país, ou até no Brasil mesmo, ele podia proporcionar para você. Mas quando você... Isso aqui é para contar suas histórias, tá? Mas quando você viu que aquilo seria para você uma atividade profissional? Já nessa época, 18, 19, 20 anos, ou você ainda teve que amadurecer bastante para você falar, não, eu sou um fotógrafo e vou fazer, né, eu vou ganhar minha vida, o termo mais assim, né, vou fazer dessa atividade a minha atividade profissional? Bom, cheguei ao Japão, a gente já, no primeiro contato com brasileiros lá que já estavam antes da gente, eu já fiz contato com o Paulo, que ele estava lá fascinado, chegou com a câmerazinha nova ali, e ele fotografando, assim, eu falei, nossa, mas eu gostei do equipamento, que era super tecnológico na época, assim, muito à frente do que a gente podia imaginar aqui no Brasil. Então, daí, recebi o salário, já comprei a câmera lá, também comecei a praticar e nos feriados, nas folgas da fábrica. Então, assim, esse momento, a paixão aflorou realmente muito grande, porque em todo lugar onde você vai para o Japão, tem os fotógrafos ali amadores, a quantidade de fotógrafos, né, pela rua, na época de Florida, da cerejeira, muita quantidade de pessoas assim fotografando. Então, foi, acho que, o estupim ali para minha paixão aflorar. E em seguida já tinha planos de voltar, casar e realmente trabalhar no Japão, fazer um pé de meia e voltar para o Brasil para fazer alguma atividade. E nesse momento, como a gente já tinha toda a tecnologia lá, tinha câmera, falei, por que não um estúdio fotográfico, né? Assim, já era uma paixão e foi por aí mesmo que a gente começou, né? Assim, com essa ideia. Eu vou fazer uma piadinha aqui, mas foi o próprio japonês que falou para mim, tá? Foi uma pessoa descendente. Mas ele diz assim, Val, nem você disse, todo mundo tem uma câmera lá, né? Tem câmera, tudo é fotografado. E você sabe qual foi a foto mais antiga que um japonês fez? Eu falei, não, né? Eu pensando na história.
Falou assim, a Santa Ceia, você não vê? Não tem nenhum japonês sentado lá. Quem que tirou a foto? Só pode ter sido um japonês. Então, essa máxima, né, de falar que o japonês ele curte, né, a situação da evolução da fotografia é muito importante. Mas eu vou falar de quando você chegou em Maringá e começou a fazer foto. Primeiramente, tinha o estúdio, mas eu vi você em vários eventos sociais, casamentos, aniversários, a própria Assim, né, faz até hoje grandes eventos e você estava lá. Você, naquela época, para você foi uma necessidade ou você aprendeu muito com essas suas experiências em eventos também? Assim, Paulo. Então, na verdade, o estúdio a gente já formatou o estúdio, só que é necessário você ser conhecido na cidade, né? Uhum. Não é só montar o estúdio e todo mundo vai ficar sabendo. Então, nessa época eu tive a oportunidade, né, de ter, no caso a Rosa Ortega, que era colunista do jornal, ela fez um convite para a gente para sermos, né, parceiros na parte da coluna social. Uhum. E por isso que a gente era indicado a fazer cobertura de vários eventos. E foi realmente uma época importantíssima para nossa divulgação, para os contatos, para fazer, né, para mostrar que a gente estava ali com o estúdio. Mas essa maravilha que é o evento, né, de poder conversar, trocar ideias ali, realmente foi um passo decisivo. E até hoje eu acredito que seja um alicerce de vocês, muito forte, inclusive. Porque tem a sua esposa que está até nos visitando, tem a sua filha que está aqui ao lado. Não se difere da experiência que eu e Elaine tivemos, né, ou Elaine e eu, né, sempre levando nossos filhos e sempre estando nesses eventos, porque realmente eu acho que o contato, aquele network que a gente faz é muito importante. Mas quando você decidiu não fazer mais eventos e ficar só com o estúdio? Mas você não vai responder agora não. Nós vamos ter aí um tempinho para conversarmos e eu vou tentar, nesse intervalo, trazer uma pessoa para sentar aqui ao meu lado. Quem será? Volto já. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, eu sou jornalista e estou responsável, né, por pautar e também, durante algum tempo, apresentar as edições do nosso Comunidade. Hoje nós temos como tema fotografia, um agente que conta e preserva histórias. Mas algo em pouco tempo mudou. A tecnologia digital transformou a fotografia em um fenômeno global. Câmeras avançadas, incorporadas em smartphones, permite que todos se tornem fotógrafos instantâneos, capturando momentos significativos com facilidades de compartilhar imagens nas redes sociais. Isso permitiu que histórias, por intermédio visual, fossem contadas em tempo real, abrindo desta forma um novo mundo de oportunidades para a criatividade e também uma forma de você colocar a sua vontade, né? Colocar em forma de expressão essa imagem que você capturou. Nós estamos aqui com uma pessoa que há muito tempo a gente convive no meio social e é com ele que eu faço as fotos das nossas missas que vão fora do país, e isso é muito importante porque há um consenso, né, de que as fotos elas realmente consigam, além de ser capturada, elas consigam transmitir algo mais. Antes do nosso intervalo, eu fiz uma pergunta ao meu amigo, né? Que momento você achou que
não seria mais interessante trabalhar em eventos, ser um fotógrafo, além do estúdio, um fotógrafo de eventos. Talvez essa facilidade do celular, talvez as maquininhas, o que será? Mas eu estou aqui ao lado, né, da filha, eu conheço muito, mas de muito pequenininha, né? E fala um pouquinho de você, tá tudo bem com seu pai? Tudo certo. Você é uma das formandas nossas Eu aqui. sou formada em moda no Unicesumar. Moda. Obrigado, tá, de você estar aqui com a gente. Mas como você percebeu que fazer eventos, né, ou conseguir contar a história por intermédio da foto de eventos, já para você já tinha passado esse período que você aprendeu, que você, né, teve tudo isso que nós já conversamos um pouquinho. Sim. Val, então, na verdade, desde quando eu comecei com a fotografia, o meu interesse realmente era fazer só o estúdio, né? O evento, na verdade, era uma consequência e uma necessidade por conta do que a gente conversou, né? Que é a respeito da sociedade conhecer o nosso trabalho. Então, dentro do evento, que você tem ali 200, 300 pessoas, a gente tem muito mais acesso a ser visto. E então, por 26 anos eu fiz os eventos. E uma das coisas que foi, assim, que deu para pensar assim, eu acho que esse momento do evento que pode ter acabado foi justamente a pandemia. Coincidiu exatamente da gente ter menos trabalhos e entrou a pandemia. E nesse momento eu falei, acho que agora é o momento da gente se decidir pelo estúdio. Mas quando se decide pelo estúdio, tem que haver você tem que fazer um investimento, né? E você se sentia preparado para esse investimento, que não é só um investimento financeiro. Eu acho que é um investimento de tudo. Eu acho que é o investimento pessoal, em tecnologia, lógico, né? Mas o investimento, principalmente, é do que o mundo pede, né? Estava pedindo ou que o seu cliente estava pedindo. Certo. Então, Val, a gente já vinha, como era simultâneo, quer dizer, eram dois trabalhos diferentes, mas acontecendo ao mesmo tempo, a gente já tinha a estrutura do estúdio já, na decisão. E eu lembro, assim, que nesse momento, uma decisão muito importante foi que, antes de entrar na pandemia, um pouquinho, eu resolvi trocar a iluminação do estúdio, que é um dado bem significativo na minha carreira. Porque até então eu usava flash e eu vi necessidade de trocar de tecnologia e entrar na LED. Então foi um momento que um pouquinho antes, acho que um mês e meio antes de entrar na pandemia, eu tinha viajado e comprado as LEDs. Eu já implantei as LEDs e aí entrou a pandemia e a gente sabe que ficou bem bagunçado. Mas foi muito legal porque na pandemia daí eu pude testar muitos equipamentos. Então foi algo assim que veio para o bem, na verdade, para a gente, né? Foi uma época que na transição do flash para o LED foi uma oportunidade incrível de poder fazer nesse momento, né? Essa transição. Você acredita que a IA ela vai substituir o profissional que tem todos esses cuidados, né, com os milímetros, ou você acha que não? O fotógrafo ele tem o seu direito garantido? Eu acredito que sim, Val, que temos esse direito garantido. Mas deixa eu explicar melhor. É assim, vamos dizer assim, que a IA, ela pode passar despercebido, a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, que foto bonita, e achar que realmente é a pessoa, né? Porque realmente está é inegável que a qualidade é incrível realmente, né? Mas aí acontece o seguinte, que eu acho que assim, uma grande diferença é que provavelmente assim, a pessoa vai postando e uma das imagens ela vai apresentar alguma falha. Nessa falha, eu acho que a perca de credibilidade, do profissional que usa IA, acho que ela pode ser notada, ou quer dizer, as pessoas vão falar assim, poxa, eu achava que era ela e não é. Aí eu acho que nesse momento que
que a IA não vai conseguir substituir realmente a nossa, né, a fotografia em si, real, né, que é feita ali da pessoa realmente, né? Uhum. Então, acredito que talvez em determinados materiais consiga substituir, mas totalmente nunca vai ser possível, eu acredito nisso. Qual é a sua, não você, o Jackson, mas o que você sente hoje que tem sido a dificuldade dos profissionais que abrem o seu espaço, lá, seu estúdio, e com tanta concorrência, com o celular, com as maquininhas pequenininhas e tudo mais, o que você acha que é dificultoso hoje? No estúdio inicial, iniciando. Um estúdio hoje, você imagina, eu sei, né, porque a gente conversa sobre isso, você até é um dos nossos líderes do Shawway, não é por acaso, né, porque você realmente é um líder dentro da fotografia aqui em Maringá, em alguns lugares do mundo você já percorreu, mas o que você acha assim, que pode colocar uma estrutura numa situação de fechar as portas? Eu não queria falar esse termo, mas é assim, qual é a dificuldade? Ou tem campo para dar vazão ao talento de todos os profissionais que querem fazer a diferença num universo em que as facilidades existem, mas as dificuldades também? Acredito que a gente está num nível tecnológico muito grande, né? E tem espaço para novos talentos, com certeza, isso sempre vai existir. Mas assim, acho que o grande atributo hoje dessa instabilidade é o mundo inteiro, né, Val? Está hoje bem bagunçado com economia, com tarifação. Então, assim, esse já é um grande momento, porque a fotografia ela tem uma coisa interessante. Ela não é como a saúde que está em primeiro lugar. A fotografia é vista no Brasil, lógico, e talvez em todos os lugares, como um supérfluo ali, né? Então, assim, qualquer crise que esteja vindo, a pessoa vai cortar a fotografia, né? Eu não preciso fazer isso hoje, eu posso fazer o ano que vem. Então, assim, eu acho que eu atribuo isso à instabilidade do que a gente está vivendo hoje. Mas né? você está bem dentro do que você se propôs, né? Porque sempre a gente procura uma agenda. A Gláucia sempre te ajudando, a tua filha agora ali presente todos os dias, né? Ou em todos os momentos. Mas você acredita que está bem hoje o seu nome, a gente sabe que está solidificado, mas está bem com essa vontade que às vezes a pessoa tem. Esses dias eu estava conversando com você falou, ô Val, eu fotografei a mãe, agora eu já estou fotografando a de 15 anos. Eu falei, não, não, é de 15, mas da filha daquela que eu fiz o casamento. Então o tempo vai passando, mas o nome vai ficando e a importância também, né? E exatamente esse nicho da fotografia de pessoas comuns que é o que eu gosto, que eu amo fazer, né? São os retratos profissionais, as fotos de família, que é exatamente isso que você falou. A pessoa vai crescendo e vê em né? Todo momento que ela lembra da fotografia, ela volta conta história, que nem nós falamos. A coisa mais gostosa da fotografia são as memórias, realmente, né? E eu acho que a minha grande satisfação, realmente, de tudo que eu faço, tá nessa memória, nesse reconhecimento, né, nas histórias que a gente registrou. E é uma sensação muito, muito grande. E mudou muito de quando você começou para agora? Para encerrar assim, fala a verdade. Mudou muito, né? A tecnologia, nossa, eu sou sempre um apaixonado por tecnologia. Então, a cada dia eu estou colocando coisas novas, né? Equipamentos, técnicas que eu estou usando. Então, assim, hoje eu estou usando umas técnicas realmente bem diferentes do que eu usava há 5 anos atrás, por exemplo. Então, tá bem diferente. Tá, mas vou te confidenciar que de vez em quando a gente pega um cliente, vem nos procurar para fazer um casamento, fazer, né, alguma coisa assim, e sempre vem fotos. E quando você procura, antes você assinava ali com uma canetinha de brilho ali, né? Mas não precisava ler. A gente olha e sabe que é sua. Então você coloca ali a sua identidade, né?
a gente sabe que é você e que você continue assim, meu amigo, tá? Obrigado. E precisando de alguma coisa, venha nos ensinar a bater foto aqui, que daqui a pouquinho nós já vamos colocar a nossa foto nas nossas redes sociais e se ficar mais bonito, nós vamos ter mais curtida, né? Com certeza, né, Jackson? Obrigado. Então é isso. Grande abraço a Gláucia. Você não falou nada dessa vez, né? Mas vem uma hora para a gente conversar? Eu venho sim. Então vem cá. Obrigado, tá, pela sua Eu que presença. agradeço. Então tá bom. Muito obrigado, meu amigo. Volte sempre. Aqui é um cantinho nosso, tá ok? Obrigado, Val. Muito obrigado. E é isso, né? Eu conversei aqui com o fotógrafo Jackson Ionegura, que gentilmente falou sobre a fotografia, né? E falamos agora há pouco, ela é um agente que preserva e conta histórias. E o Comunidade do Conhecimento, ele fica por aqui, mas você pode rever esse programa em nossas redes sociais, principalmente em nosso canal do YouTube. É isso. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade de estarmos juntos. Nós aqui do nosso estúdio e você acompanhando aí a nossa Comunidade do Conhecimento. Até lá!